Gente, vamos começar. E à medida que as pessoas forem entrando, elas vão acompanhando para a gente não atrasar muito o horário de vocês, tá bom? Tá. Eu vou fazer uma fala inicial. Já dei as boas-vindas às professoras, a professora Marli Vidinha. Muito obrigada, nossa gratidão por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco, por compartilhar os seus conhecimentos conosco. É uma honra e um prazer muito grande. Nós temos, assim, uma alegria imensa de receber os colegas de outros estados para poder compartilhar, conversar, dialogar sobre esses temas tão importantes que são as metas dos nossos planos. Né? Muito obrigada, sinta-se abraçada, acolhida pelo nosso fórum, pelos nossos municípios. E sempre que precisar de qualquer coisa do nosso fórum, nós estamos à disposição também. Aqui é um ajudando o outro. É assim que a gente. Essa relação que nós queremos manter. É, Maria José vai ser hoje. Maria José, que é da UNCM e que também é membro do nosso fórum, vai hoje conduzir os trabalhos como mediadora, né? Aceitou esse nosso convite prontamente, grande parceira do nosso fórum, né? Uma amiga muito querida. Vou passar a palavra para Maria conduzir agora, vai fazer a apresentação da professora Marli e conduzir os trabalhos a partir de agora. Boa tarde. Me ouvem bem? Sim, sim, sim. Boa tarde para todas as pessoas que participam desse momento tão importante e singular para a construção das políticas de todas as redes de ensino. Cumprimento Cristiane, que é a coordenadora do Fórum Estadual da Educação e que tem feito um trabalho gigante na condução das ações desse importante fórum, que também tem contribuído muito para os debates e para os encaminhamentos necessários à formulação das políticas públicas aqui do Estado de Sergipe. Também um trabalho importante no fortalecimento dos fóruns municipais de educação, tem sido uma gigante visitando aí os municípios, participando de uma formativa nos debates a nível de município e também levando a sua contribuição para que os nossos fóruns municipais sejam cada vez mais atuantes. Cumprimento a professora Marli Bidinha, já uma querida nossa, a Marli, eu tenho certeza que tem já o Sergipe e a cidade de Aracaju no coração, né? É uma querida que sempre está aqui presente, é nossa colega da Diretoria Nacional da UNCM, também coordenadora estadual. Eu vou mais adiante ler o seu currículo, porque a Marli tem sido também uma dessas visionárias e batalhadoras em defesa das causas da qualidade da educação. Cumprimento a equipe toda do Fórum Estadual, que tem dado essa sustentação, esse apoio para possibilitar mais um encontro dessa natureza, né, dentre tantos outros que já aconteceram, e a todas as pessoas que nos acompanham, membros do Fórum, colegas dos municípios, das secretarias de educação, aquelas pessoas que dedicaram do seu tempo um momento oportuno e importante para que possamos fazer esse debate na tarde de hoje. Isso. Minha... Maria, Sim, pois não, Maria, Cris. desculpa lhe interromper, eu só queria fazer acrescentar algo na minha fala que eu não, que eu me passo, Certo. acabei não falando, né? Dizer que nossa formação de Olho nos Planos é uma formação que nós tivemos 20 encontros. Hoje nós vamos finalizar esses encontros, hoje é o nosso último encontro, o encontro que nós vamos fechar com a meta 19, que é a meta que trata da gestão democrática. Agradecer a todas as pessoas dos municípios que participaram. Nós entendemos que o mês de dezembro é um mês corrido, é um mês muito difícil, porque são muitas ações, fechamentos de ações, né? Confraternizações, a gente sabe o quanto é difícil, mas nós não podíamos fechar o ano sem fechar essas formações. Então, hoje a gente vai fechar com chave de ouro. Nossas formações de olho nos planos, é o nosso último encontro, o encontro que vai tratar dessa meta tão importante e fechar esses encontros que foram encontros assim extremamente produtivos, dizer que todos os nossos encontros eles estão gravados, estão na plataforma e no canal do YouTube. Então, quem quiser ter acesso ao o módulo pode ir lá no canal do YouTube e vai ter acesso às formações em todos os módulos da formação, tá bom? Obrigada e desculpa interromper a sua fala.
Tranquilo, Cris. Foi importante a sua contribuição nesse sentido e essa informação, que eu acredito que eu não conheço outro estado que tenha organizado 20 encontros, e não é fácil, né, trazer Isso, para o isso. debate os temas que são caros, tanto ao plano que nós ainda temos como vigente, plano nacional, o plano estadual, mas também caros ao debate para a formulação do próximo Plano Nacional de Educação e dos planos Isso. subnacionais. Então, nesse sentido, acho que foi um grande trabalho, está de parabéns todos que fazem o Fórum Estadual da Educação de Sergipe, mas especialmente eu parabenizo na pessoa da sua coordenadora, da professora Cristiane, e dizer que muitos são os desafios para a condução dos trabalhos, mas que nós contamos sempre com pessoas abnegadas que estão dispostas a dar a sua contribuição, e nesse sentido eu já estendo esse agradecimento para a Marli por ter aceitado este convite e estar aqui conosco na tarde de hoje. Vou explicar um pouquinho da metodologia primeiro. Nós teremos, neste encontro, que tem uma duração máxima de 2 horas, 40 minutos de fala da palestrante, da Marli, e, na sequência, nós abriremos também para que os colegas possam dar as suas contribuições sob forma de questionamentos, intervenções, que também possam fazer uso aqui da fala para apresentar seus posicionamentos ou questionamentos que, porventura, possam surgir. A Marli do Socorro Peixoto Vidinha, nossa palestrante de hoje, que vai trazer o tema De Olho nos Planos, dialogando sobre gestão democrática, meta 19 do PNE e do Plano Estadual de Educação de Sergipe. Marli é professora doutora em Ciências da Educação pela Universidade Nacional de Cuyo, em Mendoza, Argentina, pedagoga e especialista em inspeção educacional pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL, vice-presidenta da Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação de Alagoas, membro da Diretoria Nacional da UNCM, também coordenadora estadual da UNCM Alagoas, conselheira presidenta do Conselho Municipal de Educação de Messias, Alagoas, membro do Fórum Estadual Permanente de Educação Tá travando o seu som, Maria. melhorou? Melhorou, agora melhorou. Membro da Comissão Permanente. De novo, Maria. Não estamos conseguindo ouvir, Maria. Maria. Mas... Acho que é o áudio dela mesmo, né? Da Universidade Federal de Alagoas, pesquisadora. Melhorou? De pesquisa. Voltou. Não estão. Ou se está aí? Está travando. E agora? Aí. Voltou. Membro da Rede Internacional de Escolas Criativas, palestrante e autora de vários artigos científicos, servidora pública com atuação, dentre outras áreas, na área de política e legislação educacional. Bem, pelo currículo, dá para entender que nós vamos ter aqui, por meio da professora Vidinha, uma contribuição singular de alguém que tem experiência, que tem referência, que vem debatendo temas que são caros ao debate da educação nacional, mas canalizado para a questão da qualidade da educação pública. Então, professora Marli, fique à vontade, pode fazer uso da palavra por 40 minutos, estaremos aqui ávidos para ouvi-la. Boa tarde a todas as pessoas, gratidão pelo convite, gratidão ao Fórum Estadual de Sergipe, professora Cristiane, gratidão, professora Daniele, Álvaro, professora Maria José, nossa colega de jornada,
muito grata pelo convite. Eu tenho uma grande alegria de participar, de contribuir com esse ciclo de diálogo, não é? Com encerramento não, que é, com finalização desse primeiro momento hoje, né? Porque a gente nunca fecha, né? A gente tem um diálogo sequente e principalmente sobre um tema para nós que é tão caro. Então, falar de planos de educação, mas dialogar particularmente sobre a gestão democrática, né? Aquilo que está no nosso cotidiano, para nós assim é uma alegria imensa mesmo, né? A gente faz com muito prazer, porque a gente sabe das nossas defesas, entende que sem gestão participativa, sem participação social, nós não temos nenhuma política neste Estado que possa se concretizar com consciência, né? Então, para nós é sempre sim essa é um desafio, inclusive, vir aqui conversar com o Fórum Estadual, conversar com o Sergipe, que vem adiantado nesse diálogo, não é? Nós estivemos recentemente em Fortaleza, onde a gente teve um diálogo propositivo sobre os planos, né? Fizemos uma agenda de trabalho, saímos de lá com uma agenda de trabalho bem importante. E está aqui, estamos aqui já tratando dessa agenda. Então, para nós compreender esse processo, né, dizer que a gestão democrática é, sim, um tema de grande relevância, porque é um princípio definido na Constituição Federal, ratificado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reafirmada em vários dispositivos, dentre os quais a Lei 14.113, que agora sofre um ataque, não é? E que a gente está de olho nos ataques que a lei está sendo colocada para todas as conquistas, para várias conquistas, principalmente conquista de financiamento, é, e assim a gente, diante de tanta luta, a gente também garantiu no Plano Nacional de Educação a gestão democrática como um eixo importante, como um eixo fundamental, não é? Isso porque o plano ele traz muito, muito claro que educação é, sim, um direito constitucional, é um direito público subjetivo, é um direito inalienável e, portanto, enquanto direito à educação, deve ser assegurado a todas as pessoas, né? E o princípio fundante é a gestão democrática, pois não se constitui, não se institui, não se viabiliza, não se materializa o direito à educação se nós não tivermos o olhar e o olhar e a avaliação e a sugestão de todos os órgãos dos colegiados. Então, nesse sentido, para nós que atuamos, né, professora Maria, com conselhos de educação, que atuamos nos fóruns de educação, que a gente sempre defende o papel do fórum, a relevância dos fóruns de educação, fórum fortalecido, fórum que é espaço, sim, de escuta, de diálogo, de sugestão, né? Para que seja normatizado o desejo da sociedade, né? Então, a gente que atua nesse campo compreende que conceber a educação como direito implica, sim, defender o acesso, a permanência, a inclusão, a aprendizagem, a conclusão de estudo de todas as pessoas, isso sem qualquer discriminação, né? E dentro de uma perspectiva de justiça social, de inclusão social. E é assim que a gente traz esse diálogo, né, vinculando a defesa também da valorização dos profissionais de educação e da gestão democrática desta rede, enquanto organização sistêmica, não é? E sim com a participação ativa das instituições educacionais. Eu
preparei essa apresentação aqui para vocês, né? Mas assim, é só um norte mesmo, né? E o primeiro slide aqui, nele eu trago uma escrita lá do professor Jamil na conferência de 2010, né? Por que que eu faço esse resgate? Porque é importante que a gente saiba que esse movimento ele não é novo, que esse movimento ele é sequencial e que esse movimento precisa das nossas vozes, precisa do nosso olhar, precisa da sustentação das decisões coletivas, né? Então, o professor Jamil, ainda em 2010, apontou que existem fragilidades importantes a serem superadas em decorrência de limites dos padrões nacionalmente pactuados e das lacunas nas normas de cooperação federativa para o exercício das competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ora, tanto tempo, 2010 para 2024, quantos anos, hein? Quase uma geração, né? E nós continuamos compreendendo que alguns limites precisam ser superados. É tanto que o diálogo, na última conferência, foi um diálogo coerente, um diálogo, vamos dizer, como a gente diz bem aqui, né? Aqui no nosso Nordeste, um diálogo quente, né? Fervendo, como o sangue do nordestino. E assim a gente teve alguns avanços, porque o Plano Nacional de Educação ele é, sim, uma ferramenta de luta política para a educação, em prol de uma educação de qualidade, né? Que as conferências elas reafirmam todo o compromisso, né? E são compromissos fundamentais. E nessa última conferência, certamente muitos membros deste fórum estavam presentes, né? Eu sei que a professora Maria José estava, né? Então, lá nós, mais uma vez, defendemos veementemente o combate às desigualdades, combate a toda forma de racismo, toda forma de violência, né? Nós buscamos reafirmar e garantir no texto a gestão democrática, mas uma gestão democrática participativa, popular, e reafirmamos a nossa luta por garantir a justiça social, o combate ao racismo, inclusive o combate ao racismo ambiental, não é? Defesa de justiça climática. Também naquele momento, em muitos grupos, a gente dialogava sobre ampliação do conceito de qualidade educacional, quebrando toda essa lógica de padrão, de qualidade total, que a gente já dialoga há bastante tempo, mas sempre fica nas entrelinhas, né? E a gente lutava por qualidade educacional com equidade, e essa qualidade a partir de um sistema nacional de avaliação da educação, mas com olhar de avaliação mesmo, avaliação qualitativa, avaliação propositiva. Isso tudo é basilar dentro de um aspecto de gestão democrática. Então, só passando para o próximo slide, professor. A gestão democrática, na verdade, ela tem ela tem as suas bases legais. E por que eu estou trazendo esse diálogo aqui? Porque não bastava para mim, Cristiane, Daniele, vir falar do Plano Estadual de Sergipe, do Plano Nacional de Educação, que a gente conhece muito do que está escrito, mas trazer esse diálogo propositivo sobre a gestão democrática neste processo, nessa defesa que a gente vai fazer, nas bases, naquilo que nos
contemple enquanto sujeitos da educação, enquanto sujeitos que pensam as instituições educativas de forma sustentável, né? Então, a gestão democrática, a partir da base legal, ela é o instrumento um instrumento que está nas instituições, no sistema de ensino, entendida como um princípio constitucional, que garante o ensino público, né? Isso está muito bem disposto na Constituição Federal, no artigo 216. Então, enquanto uma política que induz a criação de espaço dialógico, tornando o locus do espaço de decisão um ambiente fundante para a vivência democrática, né? É compreender que, quando a gente trata de gestão democrática, de gestão participativa, a gente vai, sim, falar de um entendimento de espaço de participação, um espaço de uma rede, uma participação em rede, e essa rede que se constitui com sistema, com instituições de ensino público e privado também, viu? E essa participação, ela se faz por meio da presença em colegiados, seja conselho escolar, seja grêmio estudantil, seja associação de estudantes, pais, mães responsáveis, né? E também, e particularmente, em fóruns e conselhos de educação, que são órgãos de monitoramento, são órgãos de avaliação, são órgãos de controle social. Então, nesse sentido, a gestão democrática é assim entendida como uma prática, uma ação que se vincula à participação social e aos processos democráticos. Por quê? Porque vai articular a democratização de todas as práticas sociais, das práticas pedagógicas, né? E visa a garantia da participação consciente. A gente sempre diz que, e defende muito, muito claramente, que no colegiado não tem uma voz maior nem uma voz menor. Temos vozes, né? Vozes que se confundem, né? Então, nem sempre a minha vontade ela vai prevalecer. A vontade que prevalece é a vontade do colegiado, do conjunto. Esta, sim, é soberana. Então, e nesse sentido, pode passar, Hannah Arendt nos ensinou que o poder só é efetivado quando a palavra e o ato não se divorciam, quando as palavras não são empregadas para velar intenções, mas para revelar realidades, e os atos não são usados para violar e destruir, mas para criar relações e realidades, né? E isso, para a gente, é extremamente importante, pode passar, porque quando a gente vai falar de gestão, a gente não pode esquecer onde nós temos essa base. Isso não pode deixar de constar no nosso plano de educação, nos planos decenais, né? Então, a LDB, lá no seu artigo 14, ela diz que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme alguns princípios, dentre os quais a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pela política pedagógica e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes. Por quê? Porque uma voz, ela não pode ser uma voz isolada. Uma voz, ela é uma voz que se confunde com a voz de muitos, né? Então, nesse sentido, quando se constituiu o Plano Nacional de Educação, pode passar, né? Lá na meta 19, estava muito bem colocado que seria importante assegurar condições para efetivação da gestão democrática, associada a critérios técnicos e tal, e desempenho, mérito de desempenho, mas vinculado o quê?
à consulta pública da comunidade escolar, consultar a comunidade. Então, isso faz tanto sentido, sabe? Porque a gente tem claro, muito claro, que não se pode pensar isoladamente, não se pode falar em gestão sem entender que os processos propositivos e decisórios eles só se efetivam com sucesso se e com qualidade se tiver a escuta e o respeito a essa escuta. Então, não, a gestão ela não se resume à discussão sobre formas de provimento, a cargo de diretor, a reitor, não, não. Embora esses processos possam ser emblemáticos na concepção da gestão, não significa que sejam necessariamente democráticos. Então, pensar num processo de decisão, num processo de gestão democrática, de participação social, está muito para além de fazer um olhar pontual. A Constituição ela traz claramente no artigo 206 que todas as pessoas devem ter igualdade de acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, pluralismo de ideia, gestão democrática no ensino público, né? Está no inciso 5º da Constituição Federal, do artigo 203 da Constituição Federal. Então, isso é reafirmado, essa é a base que reafirma as nossas defesas lá no artigo 19 do Plano Nacional de Educação, que é até 2024, e reafirmado agora na meta 17, no projeto de lei que tramita, né? Daquilo que a gente finalizou, daquilo que saiu do documento final da Conferência Nacional de Educação. Então, dito isto, é importante reafirmar que a participação social, a presença da sociedade civil nos espaços de discussão de questões referentes ao país e à educação, ela sim tem, de certo modo, de um papel muito, muito importante, né? Então, eu estava lendo aqui o plano estadual o relatório de monitoramento de Sergipe e vendo do quanto se teve de avanços, né? E aí é importante a gente citar aqui, né? Poxa vida, quando a gente vê quase 100% de municípios com fórum municipal instituídos, né? Com conselhos municipais de educação instituídos. Isso dá para nós uma esperança de que é possível, sim, trazer para a pauta de diálogo aquilo que nós tanto defendemos. Então, a gente se realiza quando a gente sabe, olha, as conferências, elas surtiram efeito, as conferências, elas sim ouviram as vozes, porque isso se fez com diálogo. O Fórum Estadual de Educação de Sergipe, com certeza, coordenou esse processo e coordenou com maestria, sabe? É disso que a gente fala, desse trabalho conjunto, que com certeza trabalhou junto com a UNCM, tanto que nós temos representantes da UNCM no fórum, a professora Maria José, membro do fórum, que também é coordenadora da UNCM. Então, quando a gente fala colegiadamente com várias instituições, com certeza isso tem uma ressonância. A realização da Conferência Nacional de 2024, que foi feita em caráter extraordinário, ela teve, sim, a finalidade de planejar o desenvolvimento da educação nacional e contribuir para a elaboração do novo plano. E de lá daquela conferência, que foi uma conferência leve, que a gente teve dias de trabalho, de manhã até de noite, foi muito trabalho, mas eu não vi ninguém dizendo, olha, eu não aguento mais carregar este balaio, estou cansada, porque a gente estava na conferência final, na plenária final, vivo, firme, não era?
Então, isso é muito importante relatar para quem não estava lá, para que todos saibam que essa energia ela só se faz com a energia de muitos. Nós levamos para a conferência as vozes dos nossos pares, sabe? A responsabilidade que nos foi atribuída, ela era tremenda. E a gente precisava fazer valer, a gente precisava assumir com responsabilidade esse papel. Então, essa conferência foi assim, ela foi convocada em 2023 e em 2024. Em 2023, e lá a gente estava, final de 2022 para 2023, a gente já estava nesse processo. Em 2023, com a convocação, estávamos lá prontos para assumir esse papel. Iniciamos 2024, janeiro de 2024, em Brasília, né? Então, é importante que a gente faça essa lembrança. Então, gente, e aí a meta 19 é isso, era para assegurar a condição para a efetivação da gestão democrática da educação, prevendo recurso e apoio técnico da União. Então, não dá para pensar em gestão sem a gente deixar de lado o planejamento, a política de financiamento, não é? E participar efetivamente dessa política, né? Então, tanto que se a gente lembrar um pouquinho do tema do que foi a nossa conferência, a política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável, né? Esse foi o tema da nossa CONAD 2024, né? Então, chamando todos para entender esse papel do Estado, a garantia da educação como direito humano, e como é que a gente faz isso? Com gestão participativa, com gestão democrática, com a realização de ações que tenham a expressão, a participação da sociedade nas discussões, essas discussões que são atinentes à educação, né? E resgatar aqui que, na verdade, nós tivemos mais de quase 1.300 e poucas conferências municipais, intermunicipais, distrital, não é? Que esse documento final teve muitas emendas, olha e que esse texto ele foi elaborado por grupo de trabalho que teve um olhar muito criterioso, inclusive com membros da UNCM participando, né, professora Maria José? Então, a gente só faz esse resgate aqui porque a gente compreende que não dá para a gente falar de um tema tão amplo de forma que a gente não faça esse resgate. Então, essa meta 19, ela trouxe as estratégias de priorizar o repasse de transferência voluntária da educação para os entes federados, ampliar programas de apoio à formação de conselheiros, de conselheiras, né? Incentivar os estados a constituírem fóruns permanentes de educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais. Não se pode tirar a coordenação das conferências dos fóruns de educação, que é o locus que está definido, inclusive, na lei do plano de 2010, não foi à toa. Entendeu? Então, quando se criou o Fórum Nacional de Educação, quando se instituiu os fóruns estaduais de educação, se atribuiu aos fóruns o papel de coordenar as conferências, de coordenar esse diálogo. Então, não pode passar, amigo. Nesse documento, novo documento, eu fiz aqui só um copia e cola dentro do que estava na última avaliação de monitoramento, no último caderno de monitoramento, né?
só uma análise comparativa sem a intenção de aprofundar análise de dados, viu? Então, assegurar a participação social do planejamento e gestão educacional, estava tá no objetivo 17. Na meta 19, assegurar a condição, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos, né? Então, essas são as 2 redações, né? Meta 17A, assegurar que 100% dos diretores de escolas sejam selecionados com base em critérios técnicos e em consulta à comunidade escolar. Está no novo texto, né? Pode passar? Pode passar. 19. E aqui se observa que o percentual de escolas públicas que selecionam diretores por meio de processo seletivo, qualificado e eleição com participação na comunidade escolar, ainda no último monitoramento, no último relatório, foi apresentado enquanto 10,5%. É um número muito, muito baixo, né? Na meta 17B, assegurar que 100% das escolas públicas de educação básica tenham um conselho escolar instituído e em funcionamento com a participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar. Então, o percentual, de acordo com o monitoramento da meta 19B, foi 41,5%. A outra meta, a 17C, que está na meta 17, né? A 17C, assegurar que 100% dos entes federados tenham fóruns de educação como instância permanente. Era disso que eu queria falar para vocês. Instituído por lei em funcionamento. Epa! E aí, Sergipe está de parabéns, né? Sergipe está dentro desse percentual, contribuiu com esse percentual, né? Que 99,1% dos estados já tem, né? E 84% dos municípios também chegaram com essa meta, né? Então, é assim, dizer que quando a gente vê esse avanço, quando a gente percebe, pode passar, quando a gente olha para as metas, as estratégias sendo alcançadas, né? E olha para o nosso espaço, que a gente sabe o trabalho que teve, porque foi fácil conscientizar? Não foi. Não é fácil. Não é fácil. É fácil convencer secretários de educação que fórum é importante, que conselho é importante, que conselho não é inimigo do secretário, né? Que conselho não é inimigo do prefeito, que fórum não é inimigo, que é uma instância de diálogo, uma instância de defesa, de apoio, de construção coletiva e acompanhamento da política educacional. Este convencimento não é simples. Então, é dizer que quando se tem um número significativo, como o número que vocês têm, que eu olhei lá no monitoramento, porque, sabe, é de uma satisfação imensa, né? Então, dito isto, a gente reafirma que, na perspectiva da gestão democrática, a ampliação dos processos de participação social, equilíbrio de força e de representatividade, abertura de canal de diálogo, ampliação de senso coletivo, fortalecimento de controle social, isso é basilar, né? Isso é basilar. Então, e esse desafio ele é imenso, né? Por isso que as estratégias previstas e aprovadas foram passar, aprovação de legislação específica por estados e municípios para regulamentar a gestão democrática em suas áreas de abrangência. Isso deu, assim, vamos dizer que um bolo tão grande, quantos documentos feitos de gaveta dizendo que estavam implementando a gestão democrática, hein? Quantos documentos só
construído para o município receber recurso, sem o entendimento do que está no Plano Estadual de Educação, no Plano Municipal de Educação, no Plano Nacional de Educação, desse entendimento mais amplo do que é essa... Ei, a gente não abre o WhatsApp, não, com esse povo falando. Não. Oi? Tem áudio. Veja, Então, tem microfone aberto, além do da professora palestrante. já fechou. Já fechou. Então, minha gente, então, escolha de gestores, né, por processo que conciliem critérios técnicos de mérito, de desempenho, de participação, a construção de um projeto de gestão. Isso são estratégias que estão previstas e que foram replicadas nos planos estaduais de educação, que eu vi no plano de Sergipe, né? Estão replicadas em praticamente todos os planos, né? Ampliação de programas de apoio à formação, e quando a gente está nesse espaço, Cristiane, que você me diz, nós tivemos 20 momentos, não é isso? Sabe? Foi um trabalho Exatamente. Tratamos de todas as metas. Pois, então, veja só, isso faz diferença. Isso faz Exato. diferença. Se diz, olha, o papel do fórum, o fórum está cumprindo com o seu papel. Então, a criação de fóruns permanentes de educação em todas as esferas é para isso. É para dialogar, é para orientar, é para trazer toda a comunidade educacional para o diálogo construtivo. Eu aposto que com esse diálogo, com esse entendimento todo, tem uma gama de pessoas que vai poder acompanhar, que vai poder monitorar, que vai poder interagir diretamente com a construção do novo texto do Plano Estadual de Educação, com o ajuste do Plano Estadual e, consequentemente, com o ajuste dos planos municipais de educação, né? Então, por favor, Exato. pode passar. São estratégias que não podem ficar de lado, não podem ser esquecidas. Estimula a constituição de fortalecimento de grêmios estudantis. Gente, um grêmio numa escola, quando se promove o protagonismo deste grêmio, a escola ela passa a dialogar mais com a comunidade. Imagina, eu sempre digo que ninguém constrói uma proposta pedagógica para o outro. Tem que ser com este outro, tem que ser com o coletivo. Eu não posso escrever para o outro executar, eu tenho que construir com ele. Essas pessoas têm que se sentir parte desse processo, tem que ter responsabilidade por aquilo que constrói conjuntamente. Eu só me apaixono por algo quando eu conheço, quando eu sou sujeito partícipe, quando eu tenho minha participação valorizada, quando meu olhar é entendido como um olhar qualificado e respeitado. E aí sim, eu vou me responsabilizar muito mais pela construção, por aquilo que vai ser efetivado. Então, não se pode esquecer de programas de formação para profissionais, para os gestores, porque ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasce sabendo, a gente se constrói, a gente constrói esse caminhar, a gente constrói esse processo. O projeto político-pedagógico das instituições escolares não pode estar desvencilhado do regimento escolar. Eu não posso ter um regimento que não dialogue com proposta, com matriz curricular, com projetos. Eu não posso. Projeto político-pedagógico é a política da instituição, baseada em quê? Numa política de educação instituída, que vem de onde? Vem do plano nacional, vem do plano estadual, vem do plano municipal, né? É assim que a gente faz esse olhar qualificado. É assim que a gente pensa quando a gente vai pensar, quando a gente vai pensar em construir metas e estratégias. Pode passar? E algumas
perspectivas, algumas proposições que a gente dialogou, inclusive que a gente levou para a conferência, né? E muitas foram acatadas, porque era bem importante. Eu não sei quem está assistindo, se as pessoas todas estão assistindo, acompanhar a conferência, né? Mas, olha, pegar o microfone e fazer essa defesa, isso, às vezes a gente estava falando, era a mesma coisa, né? Mas, assim, defendendo, porque a gente estava tratando de alguma coisa de algo que não é, que é um planejamento para uma década, né? Daqui a 10 anos, meu neto vai ter 15 anos, né? Então, meu neto vai estar terminando o ensino médio, né? Se Deus quiser, dentro de uma proposta de educação que realmente corresponda às nossas expectativas, às nossas perspectivas, né? Então, as proposições elas estão postas no sentido de pensar as estratégias que visam reafirmar alguns princípios, desculpa, garantir. Alguém ligou aqui, tocou aqui no telefone, aqui que eu não desativei o WhatsApp do Mário Tomás. 7 minutos, professora Marli, para poder Opa, então concluir. vamos correndo, vamos lá. 7 Então, minutinhos. vamos lá, vamos passar. Então, construção de novos indicadores, não só quantitativos, como qualitativos, que precisa ser objeto de debate público, vamos passando, né? E algumas dificuldades quanto ao monitoramento da meta, né? Existem indicadores auxiliares que mostram a existência de órgão colegiado nas escolas, no processo participativo. Esses indicadores não fornecem informações sobre a qualidade da atuação, então é preciso a participação, a atuação direta dos fóruns, dos conselhos, dos órgãos de acompanhamento, né? A equipe gestora, dentro de uma percepção, de uma organização de gestão democrática, precisa conhecer e saber utilizar conceitos, estratégia, metodologia específicas para que se consolide o plano enquanto política de Estado. O próximo, e vamos passando. E aqui eu trouxe algumas reflexões que penso que seja importante nesse processo, né? Então, para efetivar a gestão democrática, faz-se necessário uma compreensão bastante aprofundada sobre a vivência de processos democráticos numa instituição de ensino que tem como foco a garantia da aprendizagem de cada estudante. Então, é dizer que a instituição educativa deve ser a educação, ela deve ser ofertada enquanto garantia de direito ofertada pelo Estado, enquanto educação inclusiva, laica, democrática. Isso está na Meta 19, está no nosso plano estadual de educação, está no plano estadual de Sergipe, né? Então, a gestão democrática na educação ela deve ser capaz de envolver, pode passar, os sistemas, as instituições educativas e trazer consideração sobre os níveis, as etapas de ensino, as modalidades, né? Ela ser entendida enquanto mecanismo de participação coletiva, né? E pensar que quando a gente define conceitos, a gente precisa entender esse conceito. Autonomia, democratização, descentralização, qualidade, participação social, isso são objetos de discussão coletiva que estão permeando todo o plano de educação, que estão muito bem claros no plano, na Meta 19, né? E é isso que vai nos fazer, nos levar a entender esse plano enquanto um documento legítimo, enquanto documento capaz de ser concreto e que seja o reflexo do nosso locus de discussão, da nossa política de Estado. Então, por favor.
Mais um ponto. Então, a gestão democrática, ela não se constitui em um fim em si mesma, ela é um importante princípio que vai contribuir para o aprendizado, para o exercício da participação coletiva, né? As formas de escolha de dirigentes e o exercício da gestão reafirmado na estratégia, ela precisa ser entendida, precisa ser avaliadas sequencialmente. Me apressou, eu começo a gaguejar sem falar mais nada, viu? Então, gente, é dizer ainda, né, que a construção e fortalecimento da participação de estudantes também está na estratégia 19.4, que a constituição e o fortalecimento de conselhos está na estratégia 19.5, não é? A constituição de fóruns permanentes de educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais e estaduais, está na estratégia 19.3, né? A gente já avançou. A construção coletiva dos projetos políticos pedagógicos também é estratégia disposta, né? Sempre trazendo os planos de gestão escolar, o regimento escolar, tudo entendido enquanto instrumento de participação, né? A efetivação dos processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, também reafirmado, né? E nessa perspectiva, né? Pode passar, né? A garantia da gestão democrática ela vai se materializar, por sua vez, por intermédio de políticas públicas de Estado, ou seja, os planos são políticas de estados, elas serão implementadas em um conjunto de lei federal, que trata do plano nacional, lei estadual, vai tratar do plano estadual, e as leis municipais que vão regular os planos municipais de educação, e ainda o plano, o distrital, né? Isso tudo vai garantir se tem que estar, precisa estar, né? Perpassando por todo o documento, né? Ações articuladas que possam garantir não apenas o acesso à educação, né? Mas assegurar o direito à educação, o direito ao acesso, o direito à permanência, o processo de ensino-aprendizagem né, com qualidade social. E, certamente, a gente pode pensar numa educação cidadã, numa escola cidadã, numa escola que acolhe, numa escola que pensa a relação entre sujeitos emancipados, que tem como foco acolher, né? Que respeita os saberes, a diversidade, as formas de ser, que entende compromisso com a educação, entende o compromisso com a não discriminação, que tem uma coerência entre o dizer, o fazer, o ser, né? Que tem a afetividade, o respeito à natureza, um compromisso amoroso com o ser, com o conviver, o poder e a responsabilidade compartilhada. Ninguém sabe tudo, ninguém é tudo, nós somos sujeitos em construção, por favor, pode passar, né? E, para isso, pensar em gestão, pensar na meta 19, pensar no nosso plano estadual de educação, pensar em gestão democrática implica, sim, nessa necessidade de discutir o conceito de qualidade, de discutir participação efetiva da sociedade, buscar essa participação, implica pensar nesse controle social, implica, sim, pensar uma sociedade onde a gente entenda a visão, tenha, claro, nossa visão de homem, de mundo, e o papel da educação nesta sociedade, né? E pode passar. Então, temos muitos desafios, e um dos grandes desafios é pensar os planos decenais de educação, enquanto projeto de educação que queremos defender, pode passar, e qual o lugar
desta participação? Qual é o lugar, né? Sobre a nossa ótica, a gente pensa que a gente teve, desde a emenda 59, a proposição do Sistema Nacional de Educação, articulado com os sistemas, reafirmando o Plano Nacional enquanto articulador, né? Nós sabemos que cada ente federado tem sua atribuição, União, Estado e Distrito Federal, né? Que cabe à União coordenar a Política Nacional de Educação, que se faz urgente estimular os estados e municípios a exercitarem o seu papel de instância gestora, de entender o papel dos órgãos colegiados, que é preciso que haja a participação efetiva, ativa por parte dos cidadãos nesses colegiados, né? Isso é um grande desafio. A gestão democrática ela faz parte da luta de educadores em defesa de um projeto de educação pública e com qualidade social, não é? Portanto, a democratização e a garantia da educação como direito de todos, superando todas as desigualdades, pressupõe a criação de políticas públicas que reitere o papel do Estado brasileiro na oferta educacional, né? E não se pode deixar de compreender e que não se pode pensar em educação com qualidade social sem cumprir com a responsabilidade de entender a importância da valorização dos profissionais de educação, porque um quadro de profissionais valorizados, com certeza, implica um quadro de profissionais motivados e comprometidos com seu papel, né? Os profissionais de educação atuam em todos os espaços, atuam nas escolas, mas também atuam nos órgãos de gestão e nas representações de colegiados. Então, é isso que faz com que a gente pense no ajuste da sociedade de forma que ela se torne acolhedora, responsiva às necessidades de todos e a cada um dos cidadãos. Então, a garantia de políticas públicas para a educação, principalmente sobre a ótica dos órgãos colegiados, é um desafio que envolve diversos fatores. É a falta de recursos financeiros, né? A falta de formação continuada, mas nós estamos aqui para desafiar e pensar na elaboração e implementação de políticas públicas que respondam fortemente a todas as nossas lutas, né? Dizer que pensar no plano, pensar na regulação deste plano, né? Pensar em gestão democrática, pensar em participação social, é muito mais do que pensar num documento que já está construído. É, sim, pensar que o que move o mundo é a participação, o que move o mundo é as proposituras que nós colocamos, são as metas, são os objetivos, são as estratégias. Então, portanto, pode passar a continuidade, os avanços, os retrocessos, não podem ser limitador. E eu levei já um tempo atrás, numa palestra que eu ministrei no encontro estadual de, de Sergipe, que foi realizado em Aracaju, eu levei essa imagem na minha apresentação. E isso não é uma crítica ao Estado de Alagoas, é uma reflexão para dizer que não se pode permitir nenhum tipo de retrocesso, nenhum tipo de limite, que é necessário que a gente tenha como horizonte assegurar o direito à educação com qualidade social a todas as pessoas, indiscriminadamente. E assim que a gente pode conceber gestão democrática, porque educação é um direito de todos e gestão democrática é isso, um todo colaborativo. Então, isso é uma imagem aqui nossa, ali da beira da lagoa, com crianças trabalhando, catando sururu, né? Morando em barracas, não é?
e bem colado nós temos toda uma orla maravilhosa, com segurança, com escolas grandes, e ninguém pode ser tratado de forma diferente. Então, é isso, educação, gestão, é um todo colaborativo, e para isso estamos aqui, mais uma vez, reafirmando que gestão democrática se faz assim, de mão dadas, com participação coletiva. E não podia deixar de citar nosso grande mestre, professor Genuíno, que nos ensinou que quanto maior a diversidade de saberes e de representação da pluralidade das vozes sociais, mais rica será a ação. Muito grata pela atenção, passei, eu acho que 4 minutos dos meus 7. Maria, seu microfone está desligado. Muito obrigada, professora Marli Vidinha. Lembrando a todos que a lista de presença encontra-se disponível aí através do link para que seja registrada as frequências dos participantes. Mas, professora, foi uma verdadeira aula e eu me sinto totalmente contemplada com todas as informações que a senhora traz. Eu espero que os slides possam ser socializados com os colegas, se for a permissão concedida. Mas. Concedido, é nosso, é nosso. Com certeza. Obrigada, então. Cristiane já pode, então, providenciar, mas eu vou trazer alguns aspectos aqui da sua rica fala. Foi, na verdade, mais de 40 minutos, mas eu passaria, com toda a sinceridade, muito mais tempo para ouvir falas tão contundentes, que trazem informações tão relevantes sobre esse tema, né, tão importante. Trouxe uma diversidade de informações e passeou por diferentes aspectos da gestão democrática. Falou muito bem sobre o contexto da gestão democrática para as políticas de educação, nos diferentes espaços, né? E trouxe um exemplo muito importante, que é as conferências, que são as conferências de educação, as conferências municipais, intermunicipais, estaduais, mas principalmente a Conferência Nacional de Educação, e aí a Conferência 2010, 14, 18, 22, tivemos aí agora de 2000, a extraordinária de 2024, como espaços fundamentais para discutirmos gestão democrática e consolidarmos principalmente, né, o nosso entendimento e registrarmos aí o que entendemos ser necessário. Trouxe aspectos fundamentais, Marli, sobre a questão da qualidade, né, que é um tema também que precisa ser discutido. Esse conceito de qualidade, ele precisa ser discutido, mas tendo como pilar a gestão democrática participativa. Definiu aí que as bases legais elas são fundantes nas instituições, nos sistemas de ensino, que a Constituição Federal, como o norteador, o referencial, no seu desdobramento, a Lei de Diretrizes e Bases, nos dando essa garantia, a garantia dos princípios que asseguram essa qualidade do ensino, mas também que assegura a participação de todo o coletivo. E, nesse sentido, os fóruns, os conselhos têm um papel fundamental. Você registrou muito bem esse aspecto. Também falou muito bem sobre a questão da participação, que deve ser assegurada por meio da gestão democrática, com o envolvimento de todos, dos profissionais da educação, daqueles que fazem a comunidade escolar e a comunidade local, mas tendo sempre como um fundamento principal a valorização. A valorização daqueles que verdadeiramente fazem a educação, e, nesse sentido, os profissionais da educação, que vêm sido tão massacrados, tão sacrificados, que a gente defende tanto que se estabeleçam políticas que assegurem uma qualidade mais associada a essa valorização. Então, isso também ficou muito bem enfatizado na sua fala. Mas destacou muito bem o PNE, trazendo aí o artigo 9º e o artigo 9º, e trouxe também aí a meta 19,
com a efetivação da gestão democrática, mas destacando importantes perspectivas, a exemplo da ampliação da participação social, da abertura de mais canais de diálogo, da ampliação desse senso e desse entendimento de coletividade, mas principalmente do fortalecimento do controle social. Então, ao meu ver, trouxe aspectos fundamentais para a nossa compreensão, porque esse é um tema que ele não se esgota aqui e não deve se esgotar. É porque é um tema que ele deve estar permanentemente nas falas, nos debates, nos entendimentos, porque ele se aperfeiçoa no processo. E o processo ele é construído e o processo ele precisa ser ampliado cada vez mais com as mãos dos atores, daqueles que defendem, que entendem e que enfrentam essa luta no dia a dia. Então, professora, eu só tenho a agradecer, gratidão, acho que foi muito pertinente ser o último, eu acho que nós fechamos muito bem com esse entendimento geral, porque acho que todos os temas, se nós não tivermos garantia da gestão democrática, a gente não vai conseguir efetivar de fato, né? Todos os anteriores. Então, ele é fundante. Mas eu agora vou abrir, né, acho que a gente ainda tem ainda uns 15 minutinhos, para abrir aí para os nossos colegas, para que possam fazer as suas intervenções ou qualquer questionamento. Está aberto aí o microfone, vou fechar só o meu. Eu vou fazer aqui, vou fazer a primeira contribuição aqui, falar que a professora Marli colocou de forma muito objetiva todo o discurso que a gente vem levando para os municípios, para os fóruns municipais, quando ela coloca que o fórum ele é um espaço de debate, ele é um espaço, né, em que não existe uma voz maior, uma voz menor, a gente sempre fala isso nos fóruns, né? Aqui é um espaço horizontal, todos nós temos aqui a mesma voz. E é muito bom quando se ouve de outras vozes, de outros espaços, esse mesmo discurso, porque isso fortalece. E é importante que a gente fortaleça esse espaço democrático e rico, que eu digo sempre que o fórum é um espaço que precisa estar vivo e latente o tempo todo levando, porque o fórum é participação social. E não se faz gestão democrática sem a participação social, sem a efetivação mesmo desses espaços. Então, a professora Marli, ela colocou de forma brilhante tudo isso assim, de uma forma assim, muito didática e muito ampla, tudo isso que nós acreditamos e sempre buscamos levar para os municípios, da importância de fortalecer esse espaço e de falar mais do que se trata o fórum. O fórum ele precisa, as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender, para que elas possam e sintam vontade de participar deste espaço. Então, professora, sua apresentação foi brilhante, gratidão mesmo. Eu acredito que os colegas, eles não devem ter perguntas, né? Foi franqueada aí a palavra, porque foi muito elucidativa, realmente. Foi Você muito conseguiu, didática. exato, conseguiu passear e conseguiu chegar ao cerne daquilo que a gente desejava, né? E que seria, no caso, aprofundar ainda mais essa Isso, e de discussão. uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, como um bom nordestino sabe conduzir as coisas, né? Com esse jeitinho alagoano, a professora Marli, assim, levou de forma brilhante. Presente para a gente nessa tarde, mas, Com professor certeza. Marli, você fique à vontade para fazer suas considerações finais, sua despedida, para que depois a gente possa retornar para a Cristiane. Gratidão é a palavra, né? E só dizer alguma coisa que o professor Luiz Dourado sempre diz, né? Ele sempre dizia que o Plano Nacional de Educação ele pode ser considerado como o epicentro das políticas públicas educacionais, né? Porque ele diz isso para ilustrar a importância política e a estratégia como eixo norteador e indutor de política de Estado, né? É uma política para assegurar direito, principalmente o acesso, a permanência, a inclusão, a aprendizagem, a conclusão dos estudos, porque quantas pessoas não ficam pelo caminho, né? A gestão democrática, uma educação laica, enfim. Então, dizer que para a gente para mim é uma honra
conversar com vocês nesta tarde. Eu, honestamente, sabe, me sinto, saio desta reunião, sabe que fortalecida, sabe? Porque porque a gente se fortalece com palavras carinhosas, a gente se fortalece com amorosidade, sabe? Então, e a gente se fortalece com pessoas que dialogam igual a gente, né? Que fazem a mesma defesa. Então, é desejar a todos e a todas assim um ano muito, 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 muito cheio de maravilhas, Amém. né? Dizer que a vida ela é tão breve, a vida ela é tão leve, né? Que o Plano Nacional ele expressa um projeto de Estado, um projeto de sociedade que tem a gente lá dentro, que tem o nosso olhar, que tem cada mulher, cada homem, cada pessoa deste país, cada ser deste país tem nele uma expectativa, uma esperança, que a gente possa ter uma nação que, que tenha enquanto eixo a paz, a Amém. solidariedade, tá? Então, um grande abraço, Maria, Amém. gratidão, gratidão ao Fórum pelo acolhimento, minha gente. Tudo de bom para Abraço, abraço muito grande, Amém. Marli, saudade de Amém. você. Mas É, Sergipe é a sua casa. Sempre Obrigada, você vai ser muito bem acolhida acolhida aqui. aqui. Com obrigada, certeza que o obrigada. seu Natal e esse ano que vem por aí seja de muita prosperidade, mas que a gente consiga, nas ações que nós desenvolvemos, naquilo que nós acreditamos, conjugar todos os dias esse verbo esperançar, que a gente possa, de fato, exercitar, né, diante dos desafios que a gente sabe que virão, mas que a gente possa fazer isso com a mesma crença de que nós temos um papel fundamental e que a nossa contribuição, que a cada dia se soma a contribuição do outro, se fortalece para a construção dessa educação que a gente acredita e confia. Isso. Um beijo para você, Cristiane, devolvo a palavra. Ah. Então, professora Marli, muito obrigada. Espero em breve poder lhe dar um abraço apertado presencialmente, né? A gente se encontra de vez em quando nesses eventos por aí, então espero que em breve desejar, né, a todos e a todas que estão presentes hoje um Feliz Natal, um ano novo de grandes e significativas construções. É o nosso ano, é o ano das construções dos nossos planos. Então, um ano assim de grandes e significativas construções, de muita paz, de muito amor, e que a gente continue com esse amor pela educação, para que a gente possa fazer o melhor e buscar o melhor para os nossos planos. Muito obrigada. É assim, com muita alegria, com muita gratidão mesmo, com assim o coração repleto assim daquele sentimento de dever cumprido que nós encerramos hoje este ciclo formativo da formação de olho nos planos, agradecer a cada município que participou, que tirou um tempinho da sua tarde para participar conosco. Muito obrigada a todos os fóruns municipais, a todos os membros do Fórum Estadual da Educação, secretários municipais de educação que participaram, que passaram, que contribuíram. Dizer que, como a professora Marli colocou no início, nós não encerramos aqui, nós encerramos esta ação, mas o trabalho continua, o trabalho é contínuo. Nós temos em 2025 outras formações, outras ações, e eu espero contar com todos e todas vocês aqui, para que a gente continue com esse trabalho tão importante, que é a construção e o estudo dos nossos planos. Então, assim, muito obrigada a todos, e assim, encerramos hoje a formação de olho nos planos, mas continuamos com as nossas ações e os nossos trabalhos rumo ao nosso plano estadual e planos municipais de educação. Cris, só para lembrar aí, Ah. aproveitando a participação aí da professora Marli, a certificação dela, né, uma Sim, declaração como é sim. que eu Nós esqueci, vamos enviar. desculpe. Nós vamos enviar, professora Marlene, encaminharemos por e-mail, tá certo? Todas as nossas formações já são certificadas pela CEFOR, que é a Coordenadoria de Formação aqui da nossa Secretaria de Estado da Educação. Vamos encaminhar a sua declaração. E a todos os membros que participaram também, nós vamos encerrar e já partir para a parte da certificação de todos e todas que participaram, tá certo? Obrigada, Bem, gratidão, gratidão, abraço. Obrigada. Feliz Natal para todo mundo e um para Obrigada. Feliz todo 2025 mundo. Natal, Feliz abençoado. Natal. Tchau, Obrigada. gente. Gratidão.